Bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Mais uma vez, nós vamos deixar para todos vocês o nosso QR Code com as mídias sociais, para todos que quiserem entrar em contato conosco, para todos aqueles que quiserem curtir os vídeos que nós estamos fazendo aqui no canal, quiser divulgar, quiser passar para outras pessoas o conteúdo que é muito interessante. E nós vamos falar um pouco mais sobre obesidade, sobre cirurgia bariátrica. Hoje nós vamos receber pessoas notáveis aqui. Nós estamos recebendo novamente o Dr. Luiz Carlos de Castro, meu pai, cirurgião, para a gente conversar um pouco sobre algumas coisas novas sobre a cirurgia bariátrica. E nós trouxemos também o Diego, foi nosso paciente, para contar um pouco da história dele, contar um pouco da experiência dele com a cirurgia. Tudo bem, Diego? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Conta pra gente, Diego, quem é o Diego? O que você faz da vida? Como é que foi a tua experiência com a bariátrica? Quando é que você operou? Certo, meu nome é Diego, eu tenho 32 anos, eu trabalho com mídias sociais e eu operei em fevereiro, dia 17, vai fazer 4 meses agora que eu fiz a cirurgia. Quantos quilos você tinha, Diego? Eu tinha 128, estou com 99. Bastante, né? Faz diferença já? Quanto você tem de altura? Muita diferença, eu tenho 1,74 de altura. E o que você quer chegar? Qual que é o teu objetivo? O objetivo é uns 80. 80 quilos. Mas eu sei que posso mais. O Dr. Luiz, ele é um pouco mais radical, você Sim. sabe nessa história, né? Sim. Tudo bem, Dr. Luiz, como você está? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente para conversar com mais um paciente nosso, com o Leandro, que é um grande cirurgião da equipe, é o principal cirurgião da equipe hoje. É um prazer estar aqui. Diego, eu esperaria mais que 80 quilos, eu já posso te falar. Veja bem, eu acho que nessa mídia que nós estamos falando, você que vai operar, entenda uma coisa, você tem que olhar o seu índice de massa corpórea. Uma pessoa que tem 1,74 m, se fizermos a conta, você não pode ter mais que 76 ou 77 quilos, que você estaria acima do peso. O problema não seria esse. O problema é que, ao longo de toda a história da cirurgia bariátrica, a gente já tem uma experiência aí de 25 anos em fazendo cirurgias bariátricas, e você tem que olhar para o paciente quando ele opera, e quando ele opera, ele tem peso, você tinha 128. Então, ao longo de um ano, na média, muitos pacientes param de operar, de perder peso, depende da quantidade que ele tem que perder, em percentagem, com 7 meses de pós-operatório. Outros vão parar de emagrecer com 13, 14 meses. Na média, um ano. Olhe para o peso em que você para de emagrecer. E por uma experiência própria minha, porque também sou operado. O paciente, no segundo ano de pós-operatório, terceiro ano de pós-operatório, naturalmente ele vai ganhar peso. E ele ganha, na média, 10% do peso que ele para de emagrecer. Isso não é bom, viu? Isso não é uma coisa saudável, viu? Não é. Porque o paciente, às vezes, se acomoda e começa a fazer um errinho aqui, um errinho ali. Veja bem. O que acontece é assim, isso é uma média do público. Isso é uma média. Então, logicamente, que tem o paciente que emagrece e estabiliza e continua, perfeito, tá? E tem aquele que ganha peso. Na média, ganhar 10% que você para de emagrecer é esperado. Então, se você parar com 80 quilos, depois de 1 ou 2 anos, você vai ter 88, você já estará bem acima do peso. Então, a nossa recomendação que eu dou é chegar abaixo do índice 25. Tá? Então, seriam cerca de quase 10 quilos a menos do que você falou nesse momento. Mas isso é individual, você tem que ver sexo, tem que ver idade, você tem que ver comportamento, tem uma série de aspectos para serem vistos, né? A única coisa que eu gosto de salientar é, recentemente, não me recordo, mas seguramente foi ano passado, saiu uma reportagem que saiu, me parece que até no Globo News, alguma coisa assim, um jornal de grande circulação, que todo paciente bariátrico volta a engordar. E volta mesmo, ele volta a ganhar um pouco de peso. O problema é quanto ele ganha de peso. Tá? Então, você vai ter uma porcentagem que vai ganhar muito peso, vai reganhar o peso, que muitas vezes vai precisar de um novo tratamento, seja clínico, endoscópico ou cirúrgico, e aquele que consegue manter o peso, né?
Até porque nós não tiramos do paciente a capacidade de ganhar peso. Não. Nós apenas demos para ele uma ferramenta de controle. Mas deixa eu te fazer uma pergunta diferente, então. Por que 80? Por que você se colocou numa meta de 80? É algo da tua memória? Tipo, quando eu tinha 80 quilos eu me sentia bem? Exato. Quando eu tinha 80, eu praticava corrida de rua. Eu corria uma corrida de rua por mês praticamente oficial. E aí é o que eu tenho na memória, assim, de peso ideal, assim. Quantos anos você tem mesmo? 32. 32. Quando é que foi isso? Quando é que você teve 80? De 2014 até 2019, mais ou menos. Faz mais de 10 anos, Exato. Né? Agora você tem 32 E e não daqui a 22, 10 né? anos... Exatamente. E me fala uma coisa, mas com esse peso, você já tinha um pouquinho de barriga, você se sentia muito magro, ou você tinha uma massa muscular maior? Como é que você se via nessa situação? Sim, na verdade eu tinha uma massa magra maior, sim, só que eu tinha uma distorção da minha imagem, né? Então eu acreditava que eu estava bem acima do peso, quando na verdade... mas agora ouvindo o que o doutor falou, de fato eu estava. Mas assim, para mim era uma coisa ainda mais desproporcional. Chama a atenção a todos os telespectadores aí, porque leve em conta a sua idade. Nunca você deve esquecer a idade que tem. Tá? Quando você tem menos de 25 anos de idade, é uma situação. Mas a cada década que passar, após os 25 anos, esta força muscular ela vai ser perdida, em parte. E ela vai se acentuando conforme você vai chegando à velhice. E, obviamente, Diego, todos os pacientes querem morrer velhos. Eu, pelo menos, quero, né? A menos que aconteça alguma coisa. Né? Tá certo? Mas vamos voltando um pouquinho aqui para a gente conversar sobre isso. E você falou que você tinha já um distúrbio da imagem. Sim, você tinha já nessa época, quando você tinha 14, ou ele foi criado depois que você parou a atividade, ganhou peso, coisas do tipo? Na verdade eu já tinha e eu não fazia acompanhamento psicológico, então eu acho que agravou um pouco, assim. Porque quando eu era criança, eu era um pouquinho gordinho, né? E aí na escola, né, o bullying, que hoje a gente chama de bullying, mas na época nem se falava sobre isso. Né? O pessoal enchia meu saco, então... Você era meio gordinho na Era escola. gordinho na escola. E isso incomodava, né? Incomodava. Mas aí você deu uma emagrecida para chegar nesses seus 22 correndo, ou você estava com o mesmo peso e só começou a correr? Não, eu comecei a correr com um convite de um amigo, não foi assim proposital, não fiz nenhum planejamento. Foi tanto que ao decorrer da corrida que eu comecei a fazer o acompanhamento para correr de forma certa também, né? Porque também Mas aí tem você todo chegou um a perder preparo. peso nessa história ou não? Perdi, mas perdi pouca coisa, assim. Não perdi Então você muito, chegou nada nessa época, expressivo. você teve pouca coisa acima dos 80. Exato. Aí você perdeu. E aí o que aconteceu? Você parou de correr? Foi a pandemia? Foi a pandemia. Na pandemia eu fiquei desempregado e eu nunca tinha ficado desempregado há muito tempo, né? Eu sempre, perdi o emprego, com 3 meses achava outro. Na pandemia a gente sabe o caos que foi, então eu fiquei mais de 2 anos praticamente desempregado e aquilo mexeu muito com o meu emocional e eu não tinha acompanhamento psicológico, não tinha dinheiro também para fazer esse acompanhamento. Eu acabei entrando numa depressão e tendo ansiedade. E com isso o meu gatilho era a comida. De muita gente, né? Exato. Acho que da maioria das pessoas o gatilho é a comida, né? A gente tem uma mania de... Nós temos um problema, né? Porque socialmente, quase todas as nossas situações sociais são ligadas à comida, né? A gente chama as pessoas para ir em casa, acaba chamando para comer. A gente sai para comer. A gente fica feliz, fica feliz para comer. Né? Exatamente. Para comer ou para beber? Para beber acompanha a comida. Na maioria das vezes você chama alguém para beber, pode ser vinho, queijo, pode ser cerveja, qualquer coisa. É verdade, é verdade. E normalmente, e quando sai para beber, piora, né? Porque ninguém fala assim, vamos dar uma cerveja e comer um alface. Vou tomar um vinho e comer uma saladinha de pepino aqui, que é para compensar. Aliás, ninguém gosta de alface, né? Segundo um humorista, ninguém gosta de alface. Ninguém acorda às 3 horas da manhã, estou morrendo de vontade de comer alface. Exatamente. Eu acho que as fibras são muito boas, mas a gente come porque sabe que tem que comer. Né? Eu acho que são poucas pessoas que realmente talvez tenham prazer em comer exclusivamente alface. Né?
comer alface sem tempero, sem nada. É difícil, difícil. Né? Não é... Tenho criado esse prazer agora, porque antes também eu não evitava ao máximo. Assim. E, Diego, Eu não sei se você cria um prazer em comer alface, ou se você cria o prazer em falar, poxa, essa refeição é boa, ela contém alface, e ela gera em mim essa coisa de que eu estou fazendo correto, eu estou progredindo, eu estou alcançando alguma coisa. Eu acho que nós somos muito psicológicos, e isso é talvez o grande trabalho das nutricionistas, né? Nos convencer, de uma certa maneira, de que nós precisamos fazer as coisas corretamente. Exato. E, Diego, conta para nós, como você acha que você se preparou para fazer um tratamento cirúrgico, um tratamento agressivo, impactante na vida? Como você se preparou? Você primeiro estudou esse tema por conta própria? Você falou que teve com um psicólogo. Como que você se preparou? Conta para nós. Exatamente. Inicialmente eu comecei fazendo algumas pesquisas na internet, mas é muita informação, a gente sabe na internet tem de tudo, e aí eu fiquei um pouco perdido. Mas eu tenho dois amigos que fizeram a cirurgia, um pelo Instituto, inclusive, e ele havia feito a cirurgia há um ano, então eu acompanhei praticamente todo o processo dele. E ele também me falou sobre a cirurgia, me explicou, me tirou algumas dúvidas, mas me encaminhou para a palestra que tem no Instituto, né? Então, o divisor de águas foi a palestra para mim. Então, você acha que a palestra foi informativa não, para você? com certeza, sim, porque você já vai preparado por conta dessa pesquisa prévia, mas lá você tira as dúvidas que você acaba mantendo, né, durante a pesquisa. Então, para mim foi crucial ter a palestra, foi o decisor, né, final, assim. E você optou pela cirurgia de Eu fiz a sleeve. sleeve. Exato. Foi uma opção também sua. Uma opção também Depois minha. de toda a explicação, foi uma Exato. decisão sua. Exato. Já era o que eu queria fazer entre as modalidades que eu havia pesquisado. Também foi uma recomendação, mas foi a que eu pensei desde o início. E você está bem agora? Eu estou super bem. Tem algum sintoma, alguma queixa, alguma coisa? Não tive nenhum problema. É até engraçado, né? Porque eu converso com outras pessoas na internet que fizeram a cirurgia e algumas delas relatam muitas complicações, né? E eu não tive, assim. Não Por exemplo, quais complicações? De vomitar bastante, de ter alguma intolerância a algum alimento. Você come devagar? Como devagar. Você sabe que o maior problema das pessoas que vomitam, que passam mal, é comer rápido, né? Sim. E isso é uma coisa muito marcante, porque muitas vezes o paciente que está bem é o que esquece, que ele não pode comer rápido, que ele não pode beber rápido. Beber, então, água, principalmente, é muito marcante, porque a chance da gente pegar esse copo aqui, dar uma virada rápida... Aconteceu isso comigo muito grande. Uma vez, porque eu tenho o costume de virar a garrafinha e vai. E aí eu tinha esquecido, porque nada tinha acontecido comigo, e eu bebi e dei uma entaladinha. E aí eu lembrei, não, tenho que respeitar o meu corpo agora, mas está tudo certo. O que mais você estava falando de queixas dos pacientes? Vômitos, restrições a alguns alimentos, falam do dumping, né? Você tem restrição a algum tipo de alimento? Não tenho restrição. Mas é mais difícil de comer carne do que comer outras coisas? Não acho. Você acha que é a mesma coisa? Não, eu segui a transição certinho, então eu comecei comendo carne moída magra, frango, então era porções menores, picadinho, e agora eu consigo comer o bife, por exemplo. Frango desce bem? Desce. Desce? Consigo comer. Para mim não desce. Eu Sério? sou operário, eu tenho a mesma cirurgia há 7 anos, e frango desce meio atravessado. Eu como frango. Faço Mas você gostava força. de frango antes? Gostava. Mais do que você gosta hoje? Mais do que eu gosto hoje. Eu prefiro a carne vermelha hoje. Prefiro a carne vermelha. O que é diferente, né? diferente. Porque a maior parte, principalmente das mulheres, elas têm uma restrição maior à carne vermelha do que ao frango. Mas se nós analisarmos na vida social realmente, as mulheres elas não preferem a carne vermelha de uma maneira geral. Ela E tem uma se você digestão tem uma- mais lenta, né? é, Ela tem uma digestão muito mais difícil. Elas são mais sensíveis a isso, né? Então elas naturalmente não gostam. Aliás, eu queria falar uma coisa aqui importante. Não lembro se foi no início dessa semana passada, estava atendendo uma paciente
que me afirmou categoricamente que ela não comia carne vermelha, porque carne vermelha leva ao câncer de intestino. Isso não existe, gente. Isso não é verdade. Né? Todo exagero em qualquer coisa pode trazer um mal à pessoa, né? Mas isso depende de uma série de fatores, né? Nós precisamos, principalmente o paciente operado, seja numa cirurgia restritiva, onde você diminui o tamanho do estômago e também faz um desvio intestinal, chamado de bypass. Existem várias formas de você fazer o bypass diferente, ou no sleeve, tanto faz. A carne, a proteína animal é importantíssima. Por quê? Porque nós comemos em pequenas quantidades. E essas quantidades elas têm que ser medidas e nós temos que ter um aporte proteico. Tá? Isso é importante. E de resto da sua vida, daqui para frente, então, você vai ter 80 quilos, você tem feito atividade física frequente. Está sendo difícil de ganhar massa muscular? Não, também. Eu estou fazendo biopedância todo mês, né? Tenho acompanhado todos os resultados e eu tenho conseguido aumentar a massa muscular. No primeiro mês, evidentemente, ela caiu, mas eu também não estava fazendo exercício e agora ela começou a subir, então tenho ficado feliz com os resultados. E me preparando para a primeira corrida de rua pós-bariátrica. Que legal. Que legal. Você vai correr? 5 quilômetros. 5? Olha, extremamente bom. E fala uma coisa para mim, queda capilar. Então, o problema. Porque, na verdade, com a depressão e a ansiedade, eu já tive uma grande queda de cabelo, né? Que, aliás, para quem não sabe, a maior causa de queda capilar é estresse, né? Seja ele emocional, seja ele físico, no caso da bariátrica, causado pela desnutrição, né, do pós-operatório, mas o estresse psicológico também causa muita queda capilar, né? Exatamente. E aí eu já tive essas quedas que eram bem acentuadas, eu tinha tufos de cabelo que de fato saíam, então minha cabeça ficou bem marcada. Com o tempo ela voltou, mas com a cirurgia percebam que aqui tem um pouquinho de... Mas você tem em sua família homens calvos, não? Com calvície? Da família do meu pai não, da minha mãe sim. Sim. Então, hereditariamente, você também tem. Tenho um histórico. E você já está numa idade acima de 30 anos, onde existe uma natural queda de cabelo, principalmente nos homens que têm calvície. Né? Exato. Então, chama a atenção aqui, Leandro, para que a gente possa falar para os nossos pacientes, né? O cabelo não cai só e exclusivamente porque você operou ou porque você... A queda de cabelo existe por vários fatores que podem estar concomitantemente ao paciente ou não. Pode ser uma deficiência de vitamina, pode ser o próprio estresse cirúrgico, a própria desnutrição, mas certamente a maior percentagem de queda de cabelo é pelo estresse. Tá? Tudo isso tem que ser avaliado no paciente, no pós-operatório, no pré-operatório. E muitas vezes o que é relacionado ao ato cirúrgico, ao emagrecimento, ele tende a se normalizar quando você tem a parada da perda de peso, né? Então, quando o corpo equilibra, ele tem uma tendência a voltar à normalidade. E todos podem usar tratamentos capilares, seja com vitaminas específicas, hoje tem os minoxidil, finasterida e assim por diante. Então, é uma coisa que caracteriza. As mulheres sofrem mais com isso, né? Porque você vê o cabelo do Diego, é um cabelo curtinho. Se cai um fio, em 2 meses está do mesmo tamanho. O grande problema passa a ser das mulheres, principalmente com cabelos muito longos, porque você cai um fio longo, até o fio nascer e ele conseguir crescer, empatar, né? Chegar lá embaixo, onde está o outro fio, demora anos para isso acontecer. Né? Então, elas têm um sofrimento um pouco maior com volume capilar. Sim, para mim nem foi uma surpresa, já era meio que esperado por conta da hereditariedade, né? Da minha família. Também. Que legal. E me diga uma coisa, tirando então essa situação, você está fazendo a corrida, você está bem, você teve que ficar tomando vitaminas, como é que estão teus exames? Sim, eu estou fazendo suplementação. O meu ferro estava baixo até antes mesmo da cirurgia. Você já estava com o ferro baixo. Com ferro baixo, exato. Então, do que podemos concluir que ser obeso não significa ser saudável. Não significa ser nutrido, com certeza. Nutrido, exatamente. Aliás,
tem muitos obesos que são desnutridos, sarcopênicos, que é a baixa de massa muscular, e desnutridos, porque muitas vezes para você chegar na obesidade, você vai comer carboidratos, né, ou gorduras, coisas desse tipo, e não necessariamente uma comida saudável, uma comida que contenha elementos mais saudáveis. Imagine você ter 40, 50 quilos a mais, né? É um paciente que normalmente não faz uma atividade física, ele não alimenta a massa magra dele, né? Ele perde massa magra, inclusive pela inatividade, porque ele tem dificuldades, né? E dificuldades alimentares. A maioria das pessoas hoje, é uma grande luta que a gente tem no pós-operatório, é pelo excesso de carboidrato que o paciente come. As padarias são um inferno na nossa vida. Aquilo é prazeroso, você entrar numa padaria e comer tudo quanto é croissant e outros tipos de pães e bolos e doces, né? Muitas vezes basta o pãozinho quentinho de manhã, né? Pão com manteiga na chapa, e um café. Mas fala para mim uma coisa, como você se sente? Porque nós entendemos muitas vezes a obesidade como uma doença limitante, né? Ela te tira liberdades, que vão desde coisas simples, como a gente estava conversando aqui, que é acordar de manhã e colocar a roupa que você quer e falar, pô, eu vou com essa roupa, em vez de muitas vezes quando o paciente acorda de manhã vai colocar a roupa e fala, pô, eu não fiquei bem. E isso faz com que muitas pessoas já saiam de casa tristes, com aquela energia, para quem acredita ali um pouco mais disso, né, com aquela energia mais baixa, mais triste. Como é para você ter mais liberdade? Ou o que você estava falando, quando você vai, eu gosto de correr, mas quando eu vou ficando mais obeso, eu não consigo correr. Ela me toma a liberdade de eu escolher correr ou não. Como você vê isso? Exatamente. A obesidade, de fato, me limitou em muitos, né, lugares assim na vida. A corrida foi uma delas, porque eu tinha medo de dar algum problema no meu joelho, né, porque o impacto é muito maior. Então, eu não conseguia mais correr os 5 quilômetros que eu corria, 10 quilômetros. Eu cheguei a correr já 21 quilômetros, eu não conseguia mais fazer nenhum mínimo. As roupas também, eu perdi aquele prazer de comprar roupa. Por um lado, no financeiro é bom, né, porque você passa a comprar menos, mas por outro também mexe muito com a sua autoestima, porque você não se vê mais em nenhuma roupa, você vai nas lojas, não encontra mais sua numeração. Por muito tempo eu fiquei sem comprar roupa, eu vim comprar roupa recentemente. Mas eu respondi uma pergunta, como é que é colocar uma meia no pé e depois que você colocar, obesa, né, você decide trocar a meia por outra meia? Conta para mim. Eu não trocava. Inclusive já usei meias de pares diferentes por conta disso, porque é de fato limitante, assim. Hoje eu dou risada, mas na época era bem limitante. Minha aliança de casado eu não conseguia usar também, porque chegou num momento que ela não entrava mais. Nós demos risada, mas é constrangedor para o indivíduo. Sim. É constrangedor. Você acaba se limitando, e muito, né? Você vai se acostumando a se limitar, né? Isso é por um momento você deixa de dar importância. Então, no começo você fala, não, tá tudo bem, vida que segue. Mas depois você começa a mexer muito com a sua autoestima e você começa a ficar triste, impacta muito no seu emocional, né? Hoje eu estava conversando com uma paciente, queria a opinião de vocês sobre isso. E ela estava tentando falar, ela é vendedora, e ela estava falando sobre preconceito que ela sofre justamente por causa da obesidade. Vocês acham que nós temos um preconceito realmente inato às pessoas obesas? Você se sentia preconceito das pessoas com você? Eu acredito que sim, principalmente porque quando eu era mais obeso, eu sempre suei bastante, né? Então as pessoas têm aquele nojo de chegar perto de você porque você está sempre suando excessivamente. Nos lugares também de dar espaço, é como se você estivesse incomodando, né? Sei lá, no transporte público você vai pegar um assento e senta do lado da pessoa, a pessoa já te olha meio torto. Ou até em questão física, assim, na questão de beleza, né? Na construção da beleza. As pessoas
preferem falar que uma pessoa mais magra é mais bonita do que uma pessoa mais gorda. Mas, por exemplo, você acha que uma pessoa que é uma vendedora, você acha que o produto dela seria preterido por uma outra pessoa que vende um produto similar ou semelhante, só que é magro? Eu acredito que sim, que existe muito essa distinção, principalmente dependendo do segmento, assim, sei lá, se é um produto, né, uma loja de roupa fitness, por exemplo. Sim, Uma perfeito. pessoa perde um pouco da credibilidade, porque Por causa disso. como que ela está vendendo um produto fitness para mim se estou acima do peso? O que o senhor acha? Eu acho que nós somos muitas pessoas, né, no mundo, no país, e existe sim preconceito. O preconceito existe um preconceito na contratação de um funcionário, existe preconceito no transporte público. Veja bem, se você tem um corredor de um ônibus ou que você esteja no metrô e você vai passar num espaço pequeno, você encosta nas pessoas, né? E isso incomoda as pessoas, de uma forma geral, né? Se você vai pegar um transporte público e a cadeira é estreita, sabe? Uma pessoa obesa, ela não cabe na cadeira, ela incomoda a pessoa. Você tem razão, muitos dos obesos transpiram muito, tem calor por causa da massa gordurosa, então eles normalmente se comportam diferente. Pode estar o maior frio possível, o cara está de manga de camisa, certo? Porque ele tem energia ali, né? Então, existe um preconceito, mas eu acho que existe mais ainda um preconceito do próprio indivíduo, que se sente, né? Você sabe que era nisso que eu queria chegar, né? Veja bem, a gente não pode confundir, por exemplo, o caso que você falou, de que uma pessoa não conseguiria vender o seu produto porque ele é obeso. Sim, o Diego tem razão. Olha, eu trabalho numa loja que vende fitness, que não sei o quê. E eu sou obeso, é incompatível, realmente. Tem que parar e pensar. Mas muitas vezes esse indivíduo ele consegue, com a elaboração da palavra, vender do mesmo jeito. Mas você sabe que eu estava falando com ela, justamente o que a gente estava começando, que assim, eu fico imaginando a seguinte situação. Uma pessoa trabalha ali com isso. Como eu falei, você acorda de manhã e você já não consegue colocar a roupa que você quer. Então, você já sai de casa com um grau de frustração. Você vai passando o dia, você vai ficando com mais graus de frustrações, justamente porque você está obeso. Mas aí você vai para o café da manhã, você sabe que você não deveria comer, mas você acaba comendo porque você estava triste, e aí você comeu, então você já, minha roupa já não serve, eu já não consegui fazer uma dieta. Eu acho que você já vai com uma energia, você já vai com uma predisposição a pessoa não te aceitar tão bem. Porque não há dúvida que quando você acorda bem, você dá bom dia para todo mundo, você está em alta astral, pode ser bobagem, mas parece que as coisas funcionam muito melhor nesse dia. E o dia que você sai de casa todo triste, todo chateado com a obesidade, as coisas não acontecem com tanta facilidade. Se você está de novo, é uma limitação da obesidade, de como você vê ou se sente. O que eu vou falar é empírico, né? Mas Sim. todas as pessoas sabem que se você estiver negativo, Sim. você atrai negatividade. Você atrai. Se você está positivo, você atrai positividade, né? Não é uma regra 100%, mas é mais ou menos isso, né? Eu posso dizer, porque já depois dos 45 anos, até 60 e poucos anos, eu convivi com a obesidade. Eu nunca fui obeso, realmente, até ter 40 e poucos anos, entendeu? Eu comecei a entrar na obesidade depois dos 44, 45 anos. E conviver com a obesidade é muito difícil, né? Eu me sentia muito mal quando tinha que colocar um terno, uma gravata. É simples, ou a gravata fica curta ou ela fica comprida. Isso é fato, né? A camisa, ela abre o botão, te incomoda fisicamente, te incomoda esteticamente, e aquilo que você falou, você não conseguia fazer uma atividade esportiva decente, até porque você envelhece, né? Aí você tem comprometimento das suas articulações, todas elas, a coluna. É realmente
limitante, né? Acho que tem que ter a mensagem de que aquilo que eu falo na palestra, obesidade se previne. Vocês operaram, vocês estão magros, previna de não voltar a engordar. Faça de tudo para não voltar a engordar. Eu acho que é uma doença que você tem que ficar atento o tempo inteiro. O tempo todo. Piscou o olho, volta a engordar. Volta numa velocidade absurda, né? Tem uns componentes genéticos envolvidos nisso, e não tem como a gente separar isso. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que nos procurou, que foi operada em, acho que agosto ou setembro de 2022, não faz 3 anos, vai fazer 3 anos. Emagreceu, perdeu quase 50 quilos e já ganhou 40. Então, e você imagina que, embora ganhar 40, é um prazo muito curto para ganhar 40 quilos. Então, inclusive, tem que se tomar muito cuidado, porque o paciente que engorda depois de uma cirurgia bariátrica, não é que ele está cometendo um errinho aqui ou ali, ele está cometendo um erro alimentar muito drástico, né? Porque ele não come quantidade. Ele não engorda mais porque, eu vou no fast food e como 3 hambúrgueres. E essa situação pode ocorrer com qualquer técnica cirúrgica. Sim. Não é a técnica cirúrgica. É o indivíduo. É o indivíduo, porque isso pode ocorrer com sleeve, como pode ocorrer com bypass gástrico. E essa paciente em específico tinha feito um bypass gástrico. E isso é uma coisa muito marcante, porque assim, é só você olhar sempre para a mesma história. Por que um indivíduo que tem o estômago reduzido e o estômago dele continua reduzido, como é que ele volta a engordar? Está sempre aqui, doce, bebida alcoólica, refrigerantes e sucos, que são calóricos por natureza, ou petiscação. É sempre um dos 4. Eu ainda não conheci um indivíduo que volte aqui e fale, eu voltei a engordar, eu não como doce, eu não petisco, eu não bebo refrigerante ou suco, e eu não bebo bebida alcoólica e voltei a engordar. E eu ainda não conheci esse indivíduo. Não tem. Não conheci. Não vi. Tem. Tanto é que vocês podem procurar nos pacientes, nas pessoas que vocês conhecem que voltarem a engordar, pode olhar para o comportamento que vocês vão ver que tem um dos 4 envolvidos, quando não é os 4, muitas vezes ao mesmo tempo. A obesidade se previne e é isso a mensagem que a gente tem que passar. Eu queria fazer uma outra pergunta para você. Hoje, quando você come, você se sente satisfeito ou cheio? Eu me sinto satisfeito. Eu aprendi a comer nos horários certos, que também era um problema, que eu comia qualquer horário. Né? Então, como eu sei agora comer no horário certo, eu me sinto satisfeito, eu não sinto estufado igual antes. Uma pergunta muito importante. Você comia volume antes da cirurgia? Sim. Volume. Uma pizza, se você sentasse numa mesa inteira. E hoje, você acha que precisa comer a pizza inteira para ser feliz? Não, com certeza. Agora eu sei que um pedaço é o suficiente e às vezes, na verdade, nem necessário, né? Por exemplo, refrigerante não me faz falta nenhuma. Recentemente, meu marido fez aniversário e teve festa normal, então, salgado, bolo, essas coisas. E, por exemplo, são coisas que eu amava, né, comer, e eu não consigo mais, eu não tenho mais aquele apetite. Então, salgado, por exemplo, eu sinto o gosto do óleo, é muito estranho. É estranho? Como muda o nosso paladar, né? Então, e muda fácil, não é então difícil, eu abstraí e deixei de lado essas coisas. Mas você sabe que eu queria falar sobre horário certo para comer, não sei o que você compartilha disso, mas você sabe que quando as pessoas falam assim, tem um horário certo para comer, eu entendam, não é que eu vejo um olhar errado. Então, se eu não comer meio-dia, comer às 2 da tarde, eu vou ser mais gordinho ou menos gordinho por isso, por comer nesse horário. Mas, normalmente, pessoas que não têm horários chamados corretos, que não se prepara para comer, ele tem uma grande tendência a comer o que dá, na hora que dá, do jeito que dá. O que dá na hora que dá, do jeito que dá, é bolinho, pizza, é sanduíche, é porcaria. Não é comida. Porque quando a gente se prepara para comer, a gente pensa, olha e fala, vou comer isso. E acho que esse é o ponto fundamental. Então, assim, muitos pacientes que deixam, que não tem horário para comer, o problema é o que você come quando você fala que você não tem horário para comer.
Minha opinião, Leandro, é uma coisa que nós não temos. Nós perdemos há muito tempo. Perdemos por causa da evolução da alimentação do ser humano, da evolução da sociedade de uma forma geral, e acho principalmente que o advento do domínio de vários tipos de energia, a energia elétrica, por exemplo, é o grande fator. Porque sem luz, você se obriga a ter horários de alimentação rígidos. E se nós olharmos nossos antepassados, o lanche matinal, o que o brasileiro chama de café da manhã, que o americano chama de breakfast, não interessa, ele era servido na mesma casa, nas mesmas pessoas, no mesmo horário pela manhã. E se almoçava no mesmo horário e se jantava mais ou menos no mesmo horário, e não se tinha beliscos durante o dia e não se tinham bebidas. Até porque, veja bem, seja sucos, sejam bebidas gasosas, como refrigerante, água com gás, tá certo? Você não toma essa bebida sem o gás e estando quente. Você só toma se é gelado e tem gás. Ninguém iria tomar um refrigerante totalmente sem gás, mesmo que seja gelado, porque aquele tem um gosto horrível se não tiver o gás. Então, nós passamos a ser viciados nesse tipo de situação e perdemos a disciplina para comer. Então, ninguém está preocupado se ele vai jantar ou deixar de jantar. Ele perde o horário de alimentação. Então, nós perdemos parâmetros. Veja bem, chegou-se ao cúmulo de grande parte da sociedade fazer no sábado o que nós chamamos de um almojanta, né? Ele começa no almoço e termina na janta, você entende, né? Porque normalmente ele vai aonde? Ele vai no fast food, num shopping center, para comer uma comida rápida, e depois ele não conta o que ele belisca do resto do dia ou o que ele bebe durante o dia. Então, o comportamento nosso ficou deteriorado pelo trabalho, pelas questões sociais, não interessa, né? Mas é isso que tem. E o grande segredo para você ser uma pessoa magra é a disciplina para comer. O que comer, qual horário comer é importante na maioria dos dias. Você não precisa, como o doutor Leandro falou, ser rígido, tem que ser todo dia. Não, mas você tem que ter um padrão de horários de alimentação e tal, assim como você tem padrão de horários de trabalho. Você tem um emprego, você é autônomo ou não, você trabalha num determinado horário, então você tem que programar a sua alimentação no dia anterior, né? Não é mais aquela situação, eu como o que tiver pela frente. Você come o que tiver pela frente porque você não está preparado. Você vai comer o que chegar ali e tiver para comer. Exatamente. Esse é um problema, né? Porque você não pensa a comida, você come, você está respondendo ao que o ambiente te traz. É igual, São Paulo é 24 horas para comer. Só que depois das 10 da noite, a chance de você comer pizza, lanche ou alguma porcaria é muito maior. Loja de conveniência. Você falar, quero uma salada, quero um filé de frango grelhado. Acho que você encontra. Acho que o iFood, tem muita gente que reclama porque o iFood, não sei, o iFood tem de tudo. Tem salada e tem pizza. Você que escolhe. Né? Mas é que eu queria pizza mais gostosa. Tudo bem, beleza. Mas que a escolha é sua. Eu trabalho fazendo eventos na empresa que eu atuo. E antes disso, era o que bem que você falou, né? A gente vai trabalhar, sei lá, meio-dia, que é o horário que geralmente começa esses eventos grandes, assim, e aí eu ficava sem comer o dia todo. Então, quando chegava de noite, era aquele pratão de besteira, né? Porque você está com fome, você não ingeriu nada durante o dia, você acaba descontando nessa refeição. E após a cirurgia, eu já participei de um evento, né? Da empresa, em que eu preparei a minha alimentação previamente. Então, eu levei a minha comida, porque eu sabia que eu tinha um horário para comer. E é meio que ser chatinho mesmo nesse sentido, de ter a disciplina e levar a sua comida e saber que você precisa se alimentar durante o dia, né? Você sabe que eu tenho tido uma colocação para alguns pacientes que parece ter dado bastante resultado, que é a gente tentar entender a alimentação
como se fosse objetivo de empresa, por exemplo. Quantas refeições você faz por dia? Eu faço 5 refeições ao dia. Então, café da manhã, um lanche, almoço, lanche e janta, por exemplo. Ou faço 4, não importa. Você pega o número de refeições que você faz, multiplica por 7, são 7 dias na semana. Então, na teoria, você teria 35 refeições por semana. Qual é o objetivo? Olha, o objetivo inicial é 80% dessas refeições serem boas. Então, você vai começar ali, você tem 35 marcações, você começa, o meu café da manhã foi bom? Check. Minha janta foi ruim? Não, então foi ruim. Então, comi errado aqui, comi pizza. Então, é um xizinho. E você começa a tentar entender quantas refeições na semana se faz de maneira decente e quantas não faz. E aí você vai aumentando. Pô, cheguei em 80, vamos para 90. Então, vai ter espaço na refeição, no dia a dia de todo mundo, de ter refeições não tão saudáveis ou com alimentos um pouco mais prazerosos, mas a gente precisa começar a contabilizá-los, a entender realmente qual é o número que isso representa. E aí você começa a colocar objetivos, né? Começa a colocar marcas, que é o que a gente faz em qualquer empresa, né? Você vai colocando meta e vai atrás da meta. A meta é 80%, 90%. Vamos atrás da meta. Eu acho que é por aí. Cada um de nós tem que encontrar uma forma de conseguir. De conseguir. Isso não é uma receita que deva ser seguida por todos. Por todos. Não, de maneira alguma. Cada um tem a sua própria estratégia, sua claro. estratégia para isso. Eu acho que a gente tem que apresentar as estratégias e ver quem se comporta. Você chegou a fazer jejum intermitente? Não. Nunca fez? Não, nunca fiz. Você sabe que eu não conseguiria fazer jejum, eu não consigo entender como o jejum intermitente seria bom. Você consegue? Não. Eu não gosto. Eu acho que é um tipo de dieta que você não vai conseguir manter por um período extremamente longo. Entendo que tem pessoas que vivem a vida em jejum intermitente, está tudo bem, você viva. Eu não acho que se você não está dedicado a viver o resto da sua vida assim, eu não consigo ver o jejum intermitente sendo uma solução temporária para alguma coisa. O que eu acho é o seguinte, eu sempre afirmo, a palavra para mim, dieta, significa uma alimentação temporária. Então, esses tipos de alimentação são dieta. Estou fazendo dieta. Né? Dieta é um termo onde você faz uma determinada alimentação temporariamente. E você volta naturalmente ao que você era antes. Tá? Então, você pode até perder peso durante esse tempo. E se você não se voltar ao comportamento, você vai voltar a engordar. Quem faz dieta, para mim, é obeso e, desculpa, vai continuar obeso. Porque ou ele muda a alimentação completamente para o resto da vida, ou não vai dar certo. Nesses tipos de dieta, Leandro, a gente observa isso em muitos anos de experiência, né? Você olha para um paciente e olha a meta para ele. Qual o peso que eu tenho que perder para realmente ser considerado uma pessoa magra? Então, no seu caso, você tinha que perder quantos quilos? 50? 50 quilos, aproximadamente? Estou certo? Então, você tinha 128. Eu te garanto que um cara que tem 128 quilos, se ele fizer qualquer tipo de mudança na alimentação dele, ele vai perder 12 quilos, que sejam 10% dos 128, com maior facilidade, com qualquer tipo de tratamento. Com medicação, sem medicação, com balão, sem balão, com o que você quiser. O problema não é perder 10%. O problema é perder muito mais do que isso. Então, quando você olha para um paciente, ele tem que perder 30%, 40%, 50% do peso corporal para ele ser magro, qualquer um desses tratamentos, a probabilidade é de ele fazer ioiô. Ele pode até perder, mas vai voltar a ganhar, porque ele não tem uma condição de restrição alimentar como um paciente operado tem. Por isso que a cirurgia tem um grande peso nessa história. Então, você está dizendo que você acha que o Mounjaro, por exemplo, ou os derivados dele, não vão curar a obesidade? Não, obesidade não tem cura. Desculpa. Não, tudo bem, mas vamos acabar com a cirurgia bariátrica. Não vai. O que nós vamos assistir é uma coisa bem simples.
vão haver sucessos, inegavelmente, vão haver sucessos, existe o indivíduo que vai usar, vai emagrecer e vai continuar, tá certo? Porque ele é disciplinado, porque ele entendeu, e ele vai usar esse medicamento, seja qualquer um deles, o resto da vida. Ele vai usar intermitentemente o resto da vida. E é um tratamento, nesse momento, muito caro. Tá? Mas o que vai acontecer, na maioria da história, que aliás já acontece, hoje, de cada 10 pessoas que nos procuram para fazer uma cirurgia de obesidade, 3 ou 4, 30% já usaram Ozempic. Eu pergunto para todo mundo. Tá? Eles usaram e usaram de forma equivocada, porque esse tipo de medicação, isso aqui é muito importante entender, assim, o próprio estudo do laboratório, ele fala o seguinte, que você usando o medicamento por um ano, de 6 meses a um ano, o indivíduo pode perder lá 15, 20, até 25% do peso, que é no caso do Mounjaro, tá certo? Ele usando, fazendo o desmame, ele consegue perder até 25%. Então, um paciente que tem que perder 30%, 40%, ele não vai atingir o objetivo dele. Ele pode melhorar a vida dele, perdendo 20%, 25%, pode. Isso é uma média. Existe o que perde mais, o que perde menos. Mas o que vai acontecer? Ele vai usar e sabe o que vai acontecer? Provavelmente ele vai se desestimular, porque esses medicamentos têm efeitos colaterais, assim como a cirurgia bariátrica também tem, e é desestimulante. Então, nós já estamos atendendo pacientes no consultório que já usaram Ozempic há 3, 4, 5 anos atrás. Tem paciente que começou a usar já há 5 anos. Eu acho que eles podem mudar a história da obesidade. Podem. Mas, vamos botar uma ressalva nesse mas. Para eles mudarem a história da obesidade, nós não estamos falando deles serem usados para tratar a obesidade. Talvez eles possam mudar a história no sentido de que, se eles passarem a ser principalmente mais acessíveis em termos de preço, a gente comece a tratar aquele paciente que está com sobrepeso, impedindo ele de chegar à obesidade. E se a gente fizer isso, já vai ser um ganho fantástico e absolutamente sensacional. Porque nós estamos impedindo o indivíduo de chegar lá. Então você pode falar, não vai ter mais cirurgia bariátrica, porque nós vamos impedir o paciente de chegar no nível da cirurgia bariátrica, no nível da obesidade. Agora, a partir do momento que a obesidade está instalada, a chance do comportamento desse remédio ter um resultado, olha, vamos fazer uma conta diferente. O Diego está aqui. Diego, se eu não me engano, você deve ter perdido 10% do peso corporal no final do primeiro mês da bariátrica, correto? Nós sabemos muito desse valor por uma questão só. Nós controlamos rigidamente a dieta do pós-operatório e ela é uma dieta extremamente restritiva. Extremamente. Hipocalórica. Não só hipocalórica, mas restritiva. Tanto é que diversos pacientes, às vezes cônjuges que chegam com os pacientes, falam assim, se eu fizer essa dieta aí, eu vou emagrecer. Eu falo, vai, tenta fazer para ver se você consegue, com o estômago normal, ficar tomando 50 ml de meia hora. Não consegue. Ninguém consegue. Uma semana depois disso, ninguém consegue. Ela é meio que intragável para quem não é operado. Mas ela é extremamente restrita e ela leva o paciente a uma perda de 10%. Inclusive para você que está em casa assistindo, que tem dúvida sobre fazer sleeve, fazer bypass, e fica nessa falação de que tem cirurgia que perde mais, tem cirurgia que perde menos, nós pegamos o paciente do sleeve e do bypass, pomos na mesma dieta e eles perdem 10% do peso corporal. Então, se o bypass ou se qualquer outra técnica fosse perder mais, no primeiro mês você já ia saber disso. Não perde. Quem perde é o indivíduo. Fez a dieta, perdeu o peso. Depois disso, mesmo com o estômago extremamente restritivo, você deve ter perdido na base de 3 a 4 quilos por mês. Vamos fazer uma conta simples do Diego. Pesava 128. Tira 10%, tira 12%. Você deve ter chegado no final do primeiro mês na casa de uns 114, 115 quilos, se eu não me engano. Certo? Você está com? Agora eu estou com 99. 99. Então você perdeu mais 15 quilos nos últimos meses. Fazem quantos meses? Fevereiro? Vai fazer 4 agora. 4. Então tira o primeiro, faltam 3. Então em 3 meses você perdeu algo na casa de 15 quilos, ou seja, de 3 a 5 quilos por mês.
que é o nosso objetivo. Com a cirurgia bariátrica. Com o Mounjaro, vocês acham que vocês vão perder quanto? Você vai perder um pouco mais no primeiro mês, depois disso, de 3 a 4 quilos por mês. Ou seja, um indivíduo que tenha 40 quilos para perder vai demorar mais de um ano para perder, indiferente ele usar o Mounjaro ou não. Então ele tem que usar o Mounjaro na dose máxima, não é na dose pequena, na dose máxima, por mais de um ano, só para chegar no nível que ele precisa ter. Então, o que eu acho, assim, eu concordo integralmente com o que você falou. Eu acho que é uma medicação que vem para o sobrepeso no controle de uma futura obesidade. Entenda uma coisa, um cara que tem sobrepeso hoje, olha a idade dele depois de 10 anos e a chance dele ser obeso é muito, muito, muito grande. E essa medicação ela deve ser usada principalmente na obesidade leve. É uma oportunidade para o paciente escolher, ele tem o direito de escolher, falar assim, eu não quero fazer uma cirurgia, eu prefiro fazer um tratamento. Sim, nós vamos introduzir esse tratamento, mas o paciente tem que ter a noção do que é uma coisa do que é outra, né? Que ele precisa de um grande esforço para deixar de ser obeso, né? Deixou de ser obeso, operou de obesidade. Leandro, eu não sou contra um paciente que acha que está ganhando peso e conforme ele vai ganhando peso, ele começar a usar, mesmo operado. E vou falar para vocês que estão em casa, se você é paciente, você está começando a ganhar peso, procure a gente que a gente começa a tratar. Não deixa virar uma bola de neve. Não deixa 2 virar 5, 5 virar 10, porque 2 vira 5, 5 vira 10, 10 vira 20, e aí quando o paciente às vezes chega lá, já está com 30 quilos de novo para cima. Já começou numa dificuldade extremamente alta. Tem tratamento, a gente consegue sim tratar. Ganha o 2, volta. Não deixa nem ganhar os 10% do Dr. Luiz no final dos 2, 3 anos. Acompanhe, volte. É assim que a gente tem que tratar. Sim, Leandro, eu faço aqui um depoimento público. Fui operado em março de 2018. Em julho de 2021, eu cheguei a ter 71 quilos, engordei 5 quilos, estava com 76, tinha que fazer uma cirurgia na coluna e tinha que fazer uma cirurgia de hernia inguinal, estava impossibilitado de trabalhar direito, é uma situação difícil, e não tenho vergonha de dizer, usei o Ozempic para controlar meu peso, porque senão eu ia disparar, eu consigo manter até hoje. Usei 2 ou 3 vezes e não tenho nada contra usar. Essa semana, segunda-feira, me mandou um WhatsApp, uma paciente que operamos há uns 15 anos atrás, ela mora em Boston, nos Estados Unidos, me fazendo a seguinte pergunta, doutor, eu preciso perder uns quilos, e era, no caso dela, cerca de 10% do peso que ela tem hoje, né? Tá certo? Nada assim muito grande, muito acima. E a pergunta que ela me fez no WhatsApp é: posso usar Ozempic? Posso usar Mounjaro? Porque ouvi falar que paciente que fez cirurgia bariátrica não pode usar. Pode usar sim, deve usar sim. O que deve ser feito é com critério médico, com indicação médica, com controle médico e nutricional. É isso que tem que ser feito. Muito obrigado, Diego, por muitas coisas aí que você disse para a gente. Você tem algo a acrescentar a isso tudo? Como é que você vê tudo isso depois de operado? Na verdade, eu que agradeço a vocês, porque realmente, de fato, a minha vida mudou depois disso. Parece pouco, né, falar desse jeito que são 4 meses só, mas eu já vi grandes mudanças assim e eu tenho certeza que eu vou ter uma qualidade de vida muito melhor daqui para frente. Então, muito obrigado. Deixa eu conversar uma coisa com o senhor, doutor Luiz, antes que a gente possa encerrar. Há um mês, talvez um pouquinho mais de um mês, saiu a resolução do Conselho Federal de Medicina sobre as técnicas novas de cirurgia bariátrica, sobre como fazer cirurgia bariátrica. Fala um pouquinho para a gente qual foi a sua visão de tudo isso. A minha visão, ela vem de toda a experiência que a equipe Castro teve, todo esse período.
E eu falo para o meu paciente, a obesidade é uma doença incurável, a obesidade tem efeito, a cirurgia bariátrica tem efeitos metabólicos na produção de enzima, de hormônios intestinais, para o controle da fome, para o controle da saciedade, para o controle do diabetes, tá certo? Para o controle da hipercolesterolemia, todas as suas comorbidades, mas ela tem, como qualquer remédio que você compra na drogaria, efeitos colaterais a curto, médio e longo prazo. Eu, pessoalmente, junto com o Dr. Santoro, em 2004, começamos a fazer uma cirurgia que foi aprovada agora pelo Conselho Federal de Medicina, que é a bipartição intestinal. É uma cirurgia que você diminui o tamanho gástrico com um sleeve e faz uma anastomose no estômago, criando 2 caminhos na alimentação. Essa é uma técnica que, pessoalmente, comecei a fazer em março de 2004, tá certo? Nós temos, pessoalmente, no Instituto Castro, 2.300 pacientes operados. É excelente no controle alimentar, no controle de peso, no controle de diabetes, mas tem efeitos colaterais que podem ser importantes no paciente que tem, porque o que não tem, ele não valoriza, mas o que tem, valoriza muito. Nós tivemos que reverter várias dessas cirurgias por hérnia interna. Toda vez que você fixa o intestino delgado, e qualquer tipo de bypass fixa o intestino delgado, você vai ter, ao longo da vida, problemas como uma hérnia interna. Não só a hérnia interna, outros tipos de problema. Hipoglicemias, existe uma série de outras coisas que ocorrem em uma pequena porcentagem da população. Não são todos, tá certo? Mas são importantes. Leandro, recentemente, esse ano, nós revertemos 2 dessas cirurgias por hérnia interna. Eu acho que todo tipo de bypass, que eu acho que é o que as pessoas têm que ter muito na cabeça, tudo que o bypass possa te dar de bom com a mão direita, ele pode te tirar com a mão esquerda. Exatamente. Então, quanto mais a gente mexe com a cirurgia de obesidade, o paciente pode realmente ter um efeito um pouco maior, mas ele tem que ter um controle nutricional muito maior, porque o que o intestino vai fazer do que a gente chama de desabsorção, que é não absorver nutrientes, a gente gostaria que ele não absorvesse carboidratos, os açúcares, as farinhas e coisas do tipo que a gente não queria que ele absorvesse, que é o que é o mais absorve. Só que, toda vez que ele desabsorve isso, ele não sabe, de uma maneira inteligente, não desabsorver uma proteína, uma vitamina, um mineral. Então, sim, quanto mais a gente mexer no intestino do paciente, ele vai ter algum benefício em termos de desabsorção e algum malefício em termos de desabsorção, justamente dos nutrientes que a gente não quer. Mas a bipartição intestinal, que foi aceita agora, é uma cirurgia excepcionalmente boa, principalmente para um paciente que tem uma obesidade mais acentuada, e principalmente para os diabéticos, né? Inclusive com um potencial muito maior do que o próprio bypass gástrico comum para o tratamento. Sim. E, para quem não sabe, o Dr. Luiz Carlos foi pioneiro. Na verdade, a primeira bipartição, do jeito que ela é feita, foi feita pelo Dr. Luiz Carlos lá atrás, porque o Dr. Santoro fazia diferente. Então, foi feita no Instituto Castro em 2004. Esse paciente, então, já tem 21 anos de acompanhamento cirúrgico. Lógico que o que nós passamos para vocês na palestra é que hoje nós temos cada vez mais ter que acreditar que o paciente tem que fazer uma mudança comportamental, como o do Diego, para ter o resultado. Não é a cirurgia que vai fazer o resultado, é o paciente que vai fazer o resultado. Por isso que muitas vezes a gente opta por mexer um pouco menos, como fazer um sleeve, onde o paciente tem um resultado muito bom e tem menos efeitos colaterais. Sim. Né? Não que não tenha efeitos colaterais. Tem menos efeitos colaterais. Isso eu acho que é bastante importante. Né? E uma coisa interessante que nós temos, assim, foram aprovadas, as técnicas, foram 3 técnicas aprovadas, elas podem ser feitas e a experiência da equipe que vai tratar do paciente, somados ao próprio paciente e ao caso em si,
vai nortear a feitura ou não de uma cirurgia. Nós voltamos a operar agora com a aprovação do Conselho Federal de Medicina e de todas as instituições. Fizemos um caso, essa paciente esteve hoje no consultório. Um diabético grave. Diabética grave, insulino-dependente, tá certo? Faz 15 dias que nós a operamos, né? E ela está tendo uma glicemia pós-alimentar de 150, sem nada. Sem tomar nenhum remédio. Sem nenhuma medicação, entende? E ela não deu tempo de ela perder esse peso. Então, realmente existe um efeito metabólico provocado pelo bypass intestinal. Tá? Como ele é feito, se ele é feito em bypass gástrico, bypass em termos de bipartição intestinal ou qualquer outro tipo, tem um efeito metabólico imediato. Só que nós temos que parar e pensar. Eu penso assim, qual é a doença de base do indivíduo? Obesidade. Diabetes, nesse paciente, ele é uma consequência da própria obesidade. Então, se eu resolver o problema da obesidade, eu provavelmente, não é uma garantia, eu vou resolver o problema do diabetes. Então, tem que ter muito critério a esse respeito. Congratulações aqui, pessoal, ao próprio Dr. Santoro, que é um médico brasileiro que demorou para ser reconhecido, tá certo? Pessoalmente, mando um abraço ao Dr. Santoro, abracei essa causa lá atrás, em 2004, você sabe, Leandro, muito bem, o quanto nós fomos oprimidos com isso. Batalhamos nisso. Batalhamos por isso, né? E é mais uma cirurgia do nosso arsenal cirúrgico. E mais uma cirurgia, inclusive, para casos de reoperação. Para casos de reoperação. Para quem não sabe, sim, nós podemos reoperar pacientes que voltaram a ganhar peso. Sim. São situações difíceis, vão tratar, mas temos hoje arsenais ainda maior para esse tipo de tratamento. Parabenizo aqui a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica, ao Conselho Federal de Medicina, na aprovação de novas técnicas, porque precisamos, uma vez que não pode existir uma única técnica para tudo. Até porque os indivíduos são diferentes, né? Cada um responde de uma maneira diferente a cirurgias. Uma pena que eles não veem com a carteirinha escrito faça em mim essa, que essa vai dar certo em mim. Seria muito bom, né? Mas assim, nós tentamos fazer essa análise criteriosa aos pacientes, mas ainda assim, o paciente é quem manda, assim, no sentido global de que o resultado é muito dependente do paciente, não da técnica, não do médico, não do cirurgião. O que nós fazemos é tentar fazer isso ficar seguro, né? Ficar da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Diego, Obrigado. algum último recado que você queira deixar para o pessoal? Só isso, eu queria agradecer, queria falar com quem está escutando, assistindo a gente, de que pesquisem e procurem lugares que te dê essa segurança. Foi o que me motivou a procurar vocês também. Eu tive essa segurança desde o começo do processo até o final, fui sempre muito bem acompanhado, tive todas as minhas dúvidas sanadas, então isso resultou no que hoje eu considero a maior mudança da minha vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Dr. Luiz, algum último recado? Eu sempre teria muitos recados. Muitos recados. A gente não consegue parar de falar de obesidade, né? É impressionante. Consegue. Eu acho que é uma oportunidade única. Você que está nos ouvindo, venha discutir conosco qualquer tipo de tratamento. Diego, foi um prazer imenso conversar com você. Nós estamos conversando aqui antes do podcast. Isso aqui é um bate-papo, onde a gente procura, nesse meio termo, dar algum tipo de informação ao paciente, alguma coisa extra. Muito obrigado. Eu espero que todo mundo tenha entendido o que a gente conversou hoje. E é isso aí. Para todos vocês que estão em casa, nós vamos deixar aqui o QR Code com as nossas mídias, para todos que quiserem entrar em contato conosco, para todos que quiserem fazer pergunta, para todos que gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, passe para quem precisa, faça perguntas para que a gente possa responder aqui e até a próxima. Logo, logo tem mais